Fala, palestra! Presta atenção nesse vídeo do torcedor que foi atingido por uma placa que caiu do estádio do São Paulo ontem na Copa Libertadores. Além dele, mais 3 torcedores foram atingidos e um deles é o pai que precisou ser internado na UTI. Olha, eu tô aqui na UPA. Meu irmão e meu pai estão com a cabeça machucada. Eles estão falando pra gente fazer triagem ao invés de ser logo atendido. Pode fumar. Não pode, né? Eu vou postar essa porcaria, vocês vão ver. Eu sou o Alexandre, meu pai e meu irmão que foram atingidos no São Paulo. Eles falaram que meu irmão teve escoriações leves. Ele está aqui com um monte de corte na cabeça, um monte de ponto na cabeça. O meu pai está na UTI. E o São Paulo só ajudou depois que acabou o jogo. Eu entrei no campo para poder invadir, para pedir socorro, porque ninguém estava prestando ajuda. Eu tive que manchar minha cara de sangue do meu pai e para pedir socorro, para pedir ajuda lá no meio do campo, porque senão ninguém tinha feito nada. Agora eles estão falando que o quadro tá tudo sob controle. Aqui ó, o controle. O controle tá lá na UTI, entubado. Bom, aqui eu dei até uma pausa porque uma das reclamações desse torcedor é o seguinte: o estádio do Morumbi fica muito próximo do Hospital Albert Einstein, que fica mais ou menos a 600 metros, mas o pessoal do estádio enviou ele para um lugar bem mais distante. Então eu vou ler aqui o que ele escreveu. Para vocês entenderem, após todo o caos, para o meu pai ser socorrido, ele foi levado ao Hospital Campo Limpo, quase 7 quilômetros de distância, mesmo tendo o Albert Einstein a 600 metros. Lembrando que esse tempo é agora às 2 horas. Pensa o tempo que levamos com a saída do jogo. O choque, a polícia, nos ajudou com a escolta, mas ainda assim, a rua cheia de torcedor. Então ele mostra aqui a comparação dos mapas, que daria 3 minutos, né, até o Albert Einstein, e 11 minutos até o Campo Limpo que eles foram. Agora eu vou trazer pra você ver, pra ter uma noção, isso aqui não é nada de clubismo, não é porque não é do Palmeiras. Se fosse do Palmeiras a gente estaria criticando do mesmo jeito aqui. A gente entende que torcida e rivalidade tem, só que num caso desse vai além de torcida, além do nosso time. É a questão de você atender um problema que você gerou, né? Então eu vou trazer aqui pra você ver como que a imprensa trabalha numa forma de querendo ou não, passar um pano. Eu vou deixar só o áudio pra não dar direitos autorais aqui no vídeo do Casagrande. A gente já conhece algumas das falas do Casagrande, eu não tô nem levando em conta se é o Casagrande ou as falas deles, porque já tem muitas falas dele polêmicas aí. Mas vamos ver o que ele vai falar e depois eu comento o porquê que eu tô trazendo a fala dele. Cara, são coisas que acontecem para chamar atenção, que precisa ter uma revisão no estádio, né? Quem imaginaria que uma placa ia cair? Quantas vezes já fizeram gol lá no São Paulo, lá no Morumbi, e o movimento dos torcedores foram o mesmo e não caiu placa, né? Agora, o risco é muito grande. O estádio é do estádio de São Paulo. Eu adoro o Morumbi, eu adoro estádios, né? Eu prefiro estádio do que a arena, mas são estádios que precisam constantemente de uma vistoria, no geral. Né? No geral. Ainda bem que não machucou ninguém gravemente, que eu saiba, que não aconteceu coisa pior. Poderia ser, ao invés de placa, poderia ser uma parte de cimento que caísse da arquibancada, da parte de cima lá embaixo, que aí seria desastroso. Então serve para o São Paulo fazer uma vistoria urgente no Morumbi e continuar fazendo vistorias de tempos em tempos, durante o ano, várias vezes, para não ser pego de surpresa com essa situação. Não dá para condenar ninguém por causa disso, por causa da placa. Porque, como eu falei, as comemorações... O São Paulo está lotando estádio quase sempre, faz gols, a comemoração é sempre a mesma, das pessoas dos lugares, cada um nos seus lugares. Nunca caiu a placa, caiu ontem. Então, mostra que precisa ter uma vistoria, precisa ter sei lá, checar as placas, checar os pilares, checar tudo, para que não desabe coisas piores da cabeça das pessoas lá embaixo, né? Ainda bem que foi leve, mas tem que servir para prestar atenção à vistoria do estádio antigo, sempre precisa de vistoria o tempo todo. Bom, desculpa aí por ter que trazer a fala do Casagrande, mas o que eu trago, por que eu trago essa fala? A gente já conhece que ele é polêmico, tem coisa que fala que não aproveita nada, pelo menos pra mim, tem gente que é fã dele, tudo bem, aí cada um tem sua opinião. Mas o problema é que um cara desse falar que não tem como culpar ninguém, que ninguém é responsável. Tudo bem, ninguém queria que caísse a placa, isso tem razão, ninguém queria que caísse a placa. Mas a partir do momento que caiu, alguém tem que ser responsabilizado. E como ele fala, ainda bem que não foi grave, segundo o próprio torcedor que gravou ali no hospital,
Tá ele machucado, o irmão dele e o pai dele tava na UTI. Então o cara tava lá. Além de tudo, o São Paulo, como o próprio torcedor falou, só foi correr atrás pra querer ajudar ele depois do jogo. Então, imagina o cara passando um aperto com o pai dele ali, passando mal, porque a gente sabe que quanto tempo demora ali no atendimento, pode agravar a complicação, né? Porque parece que bateu na cabeça. Então, o clube ainda dá essa negligência na ajuda. E o Casagrande falar que não tem culpado, não tem que responsabilizar ninguém tem culpa. Aí um cara desse, ele tem espaço na mídia. Isso que é o problema. O problema não é o que se ele fala se eu gosto ou não gosto. Pra mim, tanto faz. O problema é que um cara desse tem espaço na mídia e cada vez mais, até mesmo agora, o Galvão voltou com o programa dele lá na Bandeirantes e levou quem? O Casagrande. Então esse cara e esses caras que passam esse pano, eles têm espaço na mídia, entendeu? E quando eu falo que eles têm espaço na mídia, eu não tô criticando que não é pra ter espaço. O problema é que esse pessoal, ele influencia o povo e a torcida, e é aí que a torcida entra na onda. Tanto pro lado bom, como pro lado ruim. Agora eu não tô falando exclusivamente do Casagrande, falando da mídia em geral. Você pode ver, por exemplo, que sempre tem um técnico na Berlinda. Os caras tentaram porque tentaram derrubar o Zubeldia recentemente. Até que todos os programas que ia começar, a abertura do programa era: e aí, o Zubeldia vai cair ou não vai? Até que deu uma melhorada lá, começou a ganhar alguns jogos, e aí sumiu. Até pouco tempo atrás era o Abel. Eles começavam a colocar pilha. O Palmeiras parou de ser forte, já perdeu, o Abel ainda tem gás e tudo mais. Então os caras ficam tentando sempre influenciar as pessoas. Por isso que eu falo que esse pessoal tem espaço na mídia. Porque tem espaço pra todo mundo. Se tem espaço pra gente aqui na internet, que é um canal pequeno, estamos começando os trabalhos agora, tem espaço pra ele que é gigante, tem sua história no futebol e tudo mais. Independente de gostar ou não, mas tem espaço pra todo mundo. A questão é que esse pessoal que quer ou não fazer uma regrinha, eles influenciam muitas pessoas e aí quando é pra um lado importante, eles meio que passam um pano. Aí quando não tem nada a ver, quando é questão de técnico, quando é uma coisa menor, que nem o gramado sintético, o cara quando vai criticar um gramado sintético, como fizeram lá aquela lista dos jogadores que não queriam jogar gramado sintético e tudo mais, aí um cara desse critica e bate o pé, querendo bater de frente com um gramado sintético, só que por que não cobram? Até mesmo agora os jogadores, que até infelizmente aconteceu aí com o São Paulo, já que o Lucas Moura foi um dos cabeças aí de criticar o gramado sintético, cobrem por vistorias nos estádios, cobrem realmente por um gramado decente. Não é questão de ser gramado natural ou sintético, que claro, com certeza o jogador ele vai preferir jogar num gramado natural. Mas a gente jogou mesmo contra o Vasco lá em Brasília, e era um pasto cheio de areia. Então, grama natural, só que adianta o quê? O jogador corre risco de se lesionar mais ainda do que no sintético. É um jogo que não é bonito de você ver, porque fica travando a bola, é um jogo pesado e enroscado. E aí, como é grama natural, ninguém reclama, entendeu? É isso que eu falo. Aí se você não viu qual foi a placa, aqui tá um pedaço da placa que caiu, segundo o que falaram aqui, da parte superior. O pessoal na hora da comemoração bateu lá na placa e ela se soltou. Beleza, um conteúdo meio chato de trazer, eu nem ia trazer, mas é preciso, né? A gente precisa falar dessa parte ruim também do futebol. Só assim a gente tenta melhorar um pouquinho, porque isso aqui, pelo jeito, não vão passar um belo de um pano. Agora vamos ver se fosse a questão do Palmeiras que fizesse isso, se teria o mesmo tratamento, né? Só pra você ter uma noção de como que o pessoal faz uma matéria curtinha e provavelmente isso aqui vai passar batido e amanhã ninguém nem lembra mais. Ó, no site do GE, na seção São Paulo, torcedores do São Paulo são atingidos por placa de metal após comemoração e levados ao hospital. 4 tricolores foram acertados por objetos no Morumbis e precisaram receber atendimento. Aqui tem um videozinho do jogo, né? 4 torcedores do São Paulo foram atingidos por uma placa no Morumbis após a comemoração do gol de empate da equipe contra o Libertad do Paraguai nesta quarta-feira pela Conmebol Libertadores. 2 deles foram socorridos por uma ambulância e encaminhados ao hospital. Na comemoração do gol marcado por Luca, uma placa caiu do setor intermediário para o térreo e atingiu os torcedores. 2 tricolores foram levados ao Hospital Campo Limpo com ferimentos leves, segundo o clube. Outros 2 passaram apenas pelo ambulatório do estádio. Pronto, agora aqui para baixo, o que já vem falar? Já segue para a notícia do jogo. O São Paulo se classificou para oitavas de final da Libertadores em uma rodada de fim de fase de grupos com esse empate diante do Libertad. O tricolor ficou com 1 a menos ainda no primeiro tempo.
depois da expulsão de Alisson, mas conseguiu o gol de Lucas no fim para garantir a vaga. E aqui um comentário que dava para ganhar e tudo mais. Então você vê que de todo o texto aqui, mesmo sendo a notícia do acidente, o pessoal coloca dois parágrafozinhos aqui e já era. Bola para frente e acabou. Você procurar aqui também as notícias, ó, atualizado, vamos dar um F5. Tem o gol do Lucas, o Beldia, os melhores momentos. Acabou. Aí a notícia mesmo do acidente vai estar lá para baixo. Ó, aqui embaixo, ó, às 13 horas. Entendeu? Então, tomara que não fique impune. Volto a reforçar, não é questão de clubismo. Se fosse com o Palmeiras, a gente também estaria cobrando aqui da mesma forma, porque a gente não vai para um estádio para ser atingido, para sair de lá em uma ambulância. Vamos ver se isso daí não vai ficar impune e toda a recuperação aí pro pai do rapaz e para eles também, pros dois irmãos aí, que se recupere logo, que dê tudo certo, beleza? Então se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.